Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao CEDEM, em especial a Janira, pelo trabalho desenvolvido, né, à frente do Teses e Debates, né, que é uma certa tradição no CEDEM, e meus agradecimentos a priori pela iniciativa, a Kátia, em nome da editora Unesp, e aos meus dois grandes amigos, o professor Eduardo Heleno, da Universidade Federal Fluminense, e também o professor Adilson Paes, tenente-coronel, psicólogo e também autor de vários livros. Ambos pesquisadores e, de certa forma, que podem dialogar com algumas interfaces desse livro, que, como bem colocado, está tendo uma segunda edição e, felizmente, até com uma repercussão muito positiva, né? E não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, estamos num momento muito delicado da história brasileira, dos quais constantemente têm vindo à tona ameaças à democracia, ameaças de um golpe de Estado, muitas vezes também sendo colocado no debate ameaças de insurreição, motins de polícias militares aliadas ou associadas ao governo em questão. Enfim, temas que eu trabalho no livro muito numa perspectiva de problematização, até porque tem temas históricos que estão sendo postos e foram revistos e ampliados, né, nesse livro, mas todo um debate contemporâneo que é muito mais um ponto de partida, né, do que um ponto de chegada, mas traz à luz essas questões dos quais aqui vamos debater, mas não necessariamente precisamos ser conclusivos. E não é conclusivos porque justamente são fenômenos novos que estão acontecendo. Se formos buscar na questão das polícias militares, o fenômeno da do associativismo, que tem sido recorrente nos últimos tempos, é algo extraordinário do ponto de vista das ciências sociais. Do ponto de vista dos militares, aí que eu começo a trazer algumas inovações ou provocações, porque eu trago algo, seja enquanto militares das Forças Armadas, mas também militares das polícias militares, e atenção, esse é um ponto de partida para a nossa reflexão. Eles compõem em si duas identidades, mas confluem numa única unidade, especialmente no Brasil. Eu parto de um princípio que muitas vezes se procura negar na história brasileira, ou seja, os militares sempre estiveram envolvidos na política ou foram envolvidos na política. Então, veja bem, é quebrar um paradigma que é bom para a democracia, o afastamento dos militares da política, e partir de um outro pressuposto. Ao reconhecer este papel na história, buscar mecanismos de participação dos quais o compromisso com a democracia não esteja posto em nenhum momento, sob nenhuma condição, em que eles são atores importantes. O que reconhecer o direito de participarem da política ou terem opinião política não é sinônimo de partidarizar as instituições militares, que é o grande perigo que nós estamos vendo hoje, especialmente pelo governo Bolsonaro. Então, o livro procura trabalhar essas questões, né, sobre vários recortes, não somente, primeiro, no ensaio que foi elaborado logo no início do governo Bolsonaro, com material dos 6 meses, mostrando o que seria o governo Bolsonaro, as suas vários grupos, o que era o Bolsonaro, que, aliás, foi um texto extremamente penoso, né? Porque eu me lembro bem, numa conversa com o editor, não estava nem previsto esse capítulo no livro, e ele mesmo falou de algo muito interessante. Falou assim: Paulo, vamos escrever um texto, basicamente um diagnóstico, né, do que vai ser o governo Bolsonaro na questão dos militares, mas para dar um pano de fundo. Afinal de contas, todo governo que inicia tem uma lua de mel com a sociedade. E justamente o governo Bolsonaro se caracterizou pelo contrário, né, de criar um incêndio atrás do outro, estimulando esse incêndio com gasolina, né, tentando apagar com gasolina. Então, no primeiro momento, né, foi um texto, essa primeira parte, que eu chamo de preâmbulo,
estabelece um diálogo com os demais capítulos, ele parte desse princípio tentando detectar quem são os atores presentes no governo Bolsonaro, e eu, com muito respeito aos colegas que têm toda uma leitura, que é um conceito corrente atualmente, né? O partido militar, que é um partido militar, eu acho que é um conceito válido enquanto instrumento de análise, mas eu não recorro a esse conceito. Eu acho que há um grupo militar, ou que eu diria melhor, uma ala militar, que se constituiu enquanto um projeto e foi se disputar hegemonia junto com outros grupos que se eram presentes no processo de construção da candidatura Bolsonaro e que acabou se elegendo também por outros fatores. É bom lembrar, fatores, inclusive, de erros enormes do campo democrático progressista no processo eleitoral. Mas eu já chamo a atenção no livro que esses grupos eles tinham talvez a única ponto em comum seria justamente o Bolsonaro. E militares a perspectiva de um controle de Bolsonaro. Talvez esse foi o grande erro dessa ala militar. Não necessariamente eles tinham uma visão de que seriam o poder de fato. A rigor, né, as próprias Forças Armadas trabalham com dois conceitos básicos, né, o de liderança, né, e o de chefia, em outras palavras, de comando. E eu sempre disse, e é sempre visto na história, todo líder é um comandante, mas nem todo comandante é líder. E Bolsonaro, mesmo para esses militares, nunca foi visto como um bom militar, muito pelo contrário. Mas era uma liderança política e que, ao longo do tempo, e temos visto isso frequentemente, né, essa sua liderança foi se esvaindo, né, e, ao todo momento, ele tentando se aproximar e principalmente mesclar a sua posição política e o exercício do seu governo com a instituição dos militares, ou leia-se o Exército, e não necessariamente tendo sucesso. E, a rigor, estamos caminhando por uma situação em que essa tensão é muito frequente, mas eu sustento, e já sustentava nesse preâmbulo, que a tendência do governo Bolsonaro é chegar ao final como um governo enfraquecido, ou, muitas vezes, levando em conta a própria possibilidade de um impeachment. Né? Por quê? Porque não entendia que 3 setores compõem a base do governo: a ala ideológica, a burguesia financeira, vamos dizer assim, capitaneada pelo Paulo Guedes, e os militares confluiriam num projeto comum. O que mantinha precariamente esses grupos seria uma pseudo-liderança do Bolsonaro e que se esvaiu muito rapidamente, o que, para os analistas, não é nenhuma surpresa. Tá? Esse é um ponto. Os aspectos, os demais capítulos, pelo menos 2 outros capítulos, eles se subdividem de uma reflexão posta no primeiro, mas já incorporando todo o material da Comissão Nacional da Verdade, onde eu trago o debate que, na história, né, os militares sempre participaram da política, ou se envolveram, ou foram envolvidos, em vários momentos. Então, dessa perspectiva, né, aí há uma ampliação de um debate, atenção, uma ampliação, mas com limites muito claros. Acredito que o Adilson vai poder falar melhor sobre isso, que é o papel político das polícias militares, mas trazendo dados objetivos que, hoje em dia, nós temos que buscar, numa sociedade democrática, o reconhecimento da presença dos militares, e aí, nesse ponto, buscando ambas as instituições, como um pressuposto de fundamentação do Estado Democrático de Direito, e não necessariamente uma ameaça. E aí nós temos exemplos históricos muito significativos. Em vários países da Europa, você tem aí alguns países, por exemplo, que historicamente já têm os militares participando da política, leia-se polícias militares ou exército, há mais de 100 anos, como a Bélgica, a Holanda, mais recentemente outros países com graus variados, as polícias militares já é algo recorrente, as Forças Armadas, há uma variação de países
de reconhecimento, né, dessa possibilidade, mas ela é crescente, e até mesmo em países mais, vamos dizer, que passaram por processos de democratização ou redemocratização, dos quais esse reconhecimento é pleno, inclusive para as Forças Armadas, por exemplo, como a África do Sul ou a Croácia, né? Além de alguns países europeus. E isto não significa, em nenhum momento, ameaça à democracia. Muito pelo contrário, vitalidade à democracia. Então, esses capítulos trazem uma reflexão para nós abrirmos esse debate. Eu acho que isso é fundamental. Ao mesmo tempo, eu trago também uma reflexão de como esse debate tem se operacionalizado no Brasil nos últimos tempos. Bom, nós tivemos até há pouco tempo algumas entidades, organizações nas Forças Armadas que procuravam democratizar as Forças Armadas e atualmente estão ou foram anuladas totalmente ou eventualmente estão com um papel residual pequeno, mas elas existem com essa proposta, né, de democratizar, e toda a complexidade maior que se passa nas polícias militares, inclusive com fenômenos novos, como o movimento dos policiais antifascistas, né, que é um movimento em construção, não, de buscar uma nova concepção de segurança, né, de aproximar a instituição da sociedade e de ser instituições em defesa da sociedade e da cidadania, contrapondo totalmente a visão corrente que se tem das polícias militares como instrumentos do Estado, né, ou seja, como órgãos repressores, algo que o Adilson faz magistralmente bem nos seus trabalhos. E, ao mesmo tempo, a questão política das várias tendências, né, que aí entra a contribuição do Eduardo, né, que você vê que os militares de esquerda, que é onde eu procuro trabalhar melhor nesse texto, têm uma dificuldade enorme de se apresentar, se expor, colocar suas ideias, contrapondo a direita militar, que encontra um espaço extraordinário em muitas instituições, entre os quais o Bolsonaro cresceu. Ao mesmo tempo, trago também, né, alguns exemplos de movimentos grevistas e mostrando que, mesmo no Congresso Nacional, nós temos alguns projetos de lei já configurando a possibilidade dos militares brasileiros terem o direito de associativismo, de fazer greve, etc. Ao mesmo tempo, nesses dois capítulos, é importante colocar, né, para confirmar essa reflexão, que os militares sempre participaram da política e muitos foram penalizados na política. Né? Os dados da Comissão Nacional da Verdade trazem, né, nome a nome, e são dados incompletos, mais de 6 mil militares que foram perseguidos no pós-64, enquanto categoria social foi o grupo mais atingido, e tendo entre eles também, evidentemente, centenas de policiais militares. São pontos para nós refletirmos sobre isso, né? Quebrarmos esse paradigma que normalmente temos. Até por quê? Porque na história do Brasil, e aí os demais capítulos trabalham um pouco sobre isso, nós temos vários momentos que os militares atuaram positivamente na história do Brasil na busca de uma perspectiva de um projeto de nação. Às vezes muito embrionário, às vezes muito residual, pouco maduro, mas aconteceram. Né? É sempre bom lembrar que a própria República adveio, né, de um golpe militar a partir de uma proposta generosa, atenção, né? Então, enquanto posicionamento, quando o Marechal Deodoro afirmou, né, a princesa Isabel, que o exército não era formado por capitães do mato. Né? Ao longo do século XX, nós tivemos em vários momentos um associativismo militar ou uma luta pela cidadania, poderíamos falar assim, que inicia desde a Revolta da Chibata, né? E é interessante lembrar isso, que a Revolta da Chibata, a anistia completa desses marinheiros, só aconteceu em 1997 por um projeto de lei da então senadora Marina da Silva. Após, você teve já também nesse momento uma pluralidade de ideias. Isso não quer dizer que a hegemonia esteja posta, não, mas pela esquerda, seja dos partidos socialistas, e a partir dos anos 20,
também ideias comunistas influenciando setores das Forças Armadas, mas que nesse período você teve as revoltas dos sargentos de 1915 e 16, influenciadas por intelectuais socialistas. Você teve um movimento tenentista que refletiu depois numa das mais belas passagens da nossa história, e, aliás, muito pouco estudado pelos militares, algo que eu coloco isso no meu livro, tendo, inclusive, a participação de policiais da Força Pública de São Paulo, por exemplo, o então general Miguel Costa, que foi a coluna Prestes Miguel Costa, até 1935, né, quando nós tivemos o movimento revolucionário de 35 e que criou, né, uma tensão enorme nas Forças Armadas, que virou um paradigma de uma luta de associar os militares de esquerda somente ao comunismo ou impossibilitar pontes de diálogo entre as várias tendências, a despeito desses militares, a partir da derrota de 35, atuarem pela democratização, pela anistia. É interessante também chamar a atenção, né, que, quando nós falamos dos militares na política, há uma reflexão que ainda não está totalmente desenvolvida nesse livro, será objeto de um futuro volume 2, que é o período 45-64, e que muitas vezes nos traz uma reflexão para o presente. O que eu digo, não vou ter tempo para expor isso aqui, mas poderá ser objeto de um diálogo com os colegas e, eventualmente, posterior, individualmente. Mas, entre 45 e 64, todas as eleições, nós tivemos um candidato à presidência da República, um candidato militar à presidência da República. Isso é importante colocar. E cada candidatura dessa, e em alguns casos mais de uma, né, nós tivemos dezenas de candidatos militares e policiais das Forças Armadas disputando, né, os vários níveis de governo, sejam câmaras, governos, câmaras municipais, assembleias legislativas, senados. Quer dizer, o fenômeno que se coloca com relação ao Bolsonaro, que muitas vezes é exposto contabilmente por um número enorme, eu tive a oportunidade de desenvolver um artigo, e na verdade é uma lacuna de estudos muito grandes relacionadas a esse tema, mas em 45, né, na eleição de 45, 46, se você olhar, é basicamente o mesmo percentual, quer dizer, não é algo atípico. O que nós tivemos, e aí é algo para nós pensarmos enquanto reflexão contemporânea, é que o período 45-64 nós tivemos, que foi um período democrático, com todos os seus limites, né, uma enorme participação dos militares, e é bom lembrar, nos anos 50, os militares atuaram no clube militar, né, a esquerda militar, e ali foi conseguido, por exemplo, o monopólio do petróleo nosso, uma tese também muito cara na época e que esteve muito presente, a questão da internacionalização da Amazônia, e principalmente a não ida, né, um movimento muito forte contra a ida de soldados brasileiros, né, na Guerra da Coreia. Isso só para mostrar um dos momentos dos quais os militares de esquerda atuaram, e já nesse período, em defesa da democracia. É sempre bom lembrar que entre 45 e 64, a maior parte, praticamente todos os golpes vieram da direita militar, ou as tentativas de golpe, seja a revolta de Jacarecanga, Araguaças, 1961 até 1964. Então, é importante nós termos essa reflexão, por quê? Porque ela nos baliza para pensar de como a democracia ainda não lida efetivamente, com maturidade, com esses fenômenos, e independente da questão da sua legalidade ou não, eles já são fenômenos sociais e que, dada a sua dimensão, tem legitimidade. Então, muito melhor reconhecido, né? No pós-64, eu trabalho isso, 64 houve golpe civil-militar, é sempre bom lembrar, né? Os golpes militares no Brasil nunca foram descolados da presença civil, né? Tanto é que talvez a conceituação mais correta seria 1964, né, como golpe civil-militar. Os militares continuaram atuando na política. Esse grupo, ou esse enorme grupo que foi caçado, perseguido,
curiosamente, ou curioso não, como opção política, optou para lutar, pela democracia, ou pela redemocratização, pela anistia e pela reintegração. Um número muito pequeno deles, muito pequeno, 3%, 3,5%, a depender dos praças oficiais, aí há uma variação, optou pela luta armada. É bom lembrar. Alguns que sobreviveram, inclusive, fazem sinceras autocríticas. Então, é só para lembrar, mais ou menos, o que foi a opção, porque isso remete a um autor muito caro a mim, que é Nelson Werneck Sodré, que ele falava da opção ou de uma presença democrática nas Forças Armadas, ou mais remetendo ao Exército. E esse processo todo da ditadura militar, fundamentalmente, as tentativas de golpe ou de desestabilização vieram da direita militar, particularmente nos períodos da eleição presidencial, algo muito caro aos estudos, por exemplo, do Eduardo. Agora, com a redemocratização, eu tenho ouvido uma certa literatura, alguns colegas, pessoas muito sérias, chamam a atenção de que Bolsonaro é o dado novo da volta dos militares na política. Não é verdade. Nós tivemos, por exemplo, militares disputando as eleições. O almirante Fortuna foi um deles, o brigadeiro Ivan Frota. E se vocês olharem o partido do Enéas, o Enéas, que falou, foi até o primeiro que falou na bomba atômica, o partido dele, com um forte viés nacionalista que ele reivindicava, era formado fundamentalmente por militares, o que coloca e recoloca a questão dos militares estarem participando da política, como historicamente se fizeram. Então, nesse sentido, para deixar os meus colegas abrir um comentário e, ao mesmo tempo, termos a possibilidade de um debate com o público, eu trago a inversão, nesse livro, como ponto de reflexão, a necessidade de enfrentarmos a questão política e reconhecermos isso como válido, atenção, numa democracia. Como é? Ou seja, o direito de isonomia, de todos nós sermos iguais perante a lei, e o de isegoria, ou seja, o direito de falar, o de participar, o que não significa a presença política com outros atores na sociedade, a partidarização das instituições. Esse é o grande perigo para a democracia. E isso é a ficha que o Bolsonaro está julgando, arriscando, embora hoje, atualmente, como eu disse, alguns colegas costumam falar que eu sou um grande otimista. Eu falo, olha, eu espero que eu esteja certo, porque se eu estiver errado, eu e muitos de vocês vamos estar no mesmo camburão. E ninguém deseja isso, evidentemente. Eu, particularmente, não vejo a possibilidade de um golpe de Estado. Não vejo por quê? Porque, do ponto de vista das Forças Armadas, se nós olharmos historicamente, e isso eu coloco no livro, você tinha lideranças militares muito presentes na história, que fizeram a história, e são pessoas extraordinárias, independente das suas posições políticas, inclusive no campo conservador. Isso não existe hoje, é bom lembrar. Não é a mesma. Você tinha, entre 45 e 64, duas instituições que disputavam projetos de nação, e, em parte deles, com elites civis e também militares. A Escola Superior de Guerra e o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. O que nós vemos hoje é uma lacuna de projetos de nação, inclusive da parte de Bolsonaro e desse grupo que aí está presente, vamos dizer, apoiando o presidente, talvez hoje muito mais desesperado, de tentar cair fora do governo, preservando as instituições, ou preservando os militares, do que bancar um projeto de reeleição ou de golpe para Bolsonaro. E eu acho que nós vamos passar, sim, ainda um processo muito complicado. Porém, se uma lição nós vamos resgatar, se soubermos operacionar para a democracia, e vamos sair maiores, sejam dois pontos relacionados aos militares. Primeiro, eles perderam a áurea, aquele estatuto moral que eles reivindicaram de serem melhores do que os civis enquanto gestores.
né? O pesadelo, não, o Pazuello, né, como sinônimo de pesadelo, demonstrou muito bem a incompetência dos militares, particularmente na gestão, né, da pandemia, e as suas consequências estão aí indo para 600 mil mortes. A segunda, que eu também acho muito válida, é que eles também perderam a áurea de quererem reivindicar, né, que são, vamos dizer, atores políticos acima da nação ou melhores que a nação. O desastre que o Bolsonaro está expondo à instituição, dos quais ele busca o tempo todo se associar, né, chamando-a de meu exército, embora a maior parte deles não se identifica como tal. Mas e esses generais atuando politicamente na esfera pública, hoje, a meu ver, deram uma pá de cal, e o que não significa anular a minha tese do reconhecimento de um direito de participação política, dos quais ainda não está claro como se operaria. Isso, teríamos que amadurecer esse debate. Mas não estaria posto mais enquanto um ator à parte. E sim integrado, sujeito a chuvas e trovoadas. É bem interessante, né? O próprio ministro da Defesa agora, ao abrir a insensatez de mandar um recado que ele diz que não enviou, ameaçando as eleições, literalmente mostrou justamente o tiro ao contrário. Ou seja, nós até fortalecemos o processo eleitoral e ele ficou menor frente à sociedade e frente a seus pares, como também o atual comandante do Exército, ao não punir o general Pazuello, né, o que enfraqueceu frente à instituição e abriu um precedente perigoso nas Forças Armadas. Eu acho que é um processo pedagógico doloroso que nós temos que enfrentar, seja na perspectiva da cidadania, mas recolocando este ator no tempo e na história da construção de um outro debate e de um outro projeto de nação. Eu vou parar por aqui, deixar meus colegas darem a sua contribuição, né? E aí podemos abrir os debates. Muito obrigado. Eu acho que começaria talvez com você, Eduardo, porque vamos dizer, é o convidado de fora, né? Vamos dizer, fora do Estado. O Adilson já... Né? Vou usar essa possibilidade sem nenhuma demérito a um ou a outro. Então, fica à vontade aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Adilson. Prazer estar com vocês aqui na mesa. Obrigado, a Genira e o pessoal do CEDEM. Eu vou, na verdade, fazer um comentário de 20 minutos, onde eu vou buscar tecer algumas considerações, né, sobre a questão dos militares e a política. Como bem salientou o Paulo, né, nós temos aqui uma questão tradicional nos estudos de ciência política que envolve a questão de profissionalização, participação política dos militares. Como isso gera uma tensão. Uma das referências mais conhecidas na área é o texto do Huntington, né, O Soldado-Estado, em que ele posiciona, né, que o ideal seria um tipo de controle, né, um chamado controle civil objetivo, em que os militares ficariam neutros na política e por outro lado, seriam profissionalizados ao nível máximo, né? Mas dá uma informação importante nessa tendência, né, nesse tipo ideal, que seria um fato importante, que é o respeito às regras democráticas por parte dos civis. E uma das chaves de leitura do que acontece com a ascensão de Bolsonaro é que a gente estaria cruzando, né, um chamado Rubicão, né, indo para uma fase da política brasileira em que os militares retornariam, né, aos holofotes. Nesse sentido, né, estaríamos caminhando para uma espécie de controle civil subjetivo, que é um outro tipo ideal do Huntington, que é diferente daquele controle civil objetivo, e no qual um grupo político, na disputa pelo poder, né, colocaria os militares como parte do seu projeto. As Forças Armadas seriam, então, espelho desse grupo político. Embora a visão do Huntington tenha críticas, muito devido à experiência latino-americana, em que muitas vezes há profissionalização e há politização, né, há também uma reflexão
recorrente que deve ser feita, que é a questão do papel dos civis, né, em relação aos militares. Eu creio que o problema hoje, né, que vem com o governo Bolsonaro, é um problema eminentemente civil, em sua essência e na sua solução. Mas essa solução conta com um intermediário, que são os partidos. Os partidos, numa democracia, têm uma função especial, que é trazer uma moderação e a solução dos problemas. São atores importantes. E o que a gente vê ao longo da década de 2010 é uma erosão do sistema de partidos, uma erosão da imagem dos partidos. E os partidos são essenciais. Nós teríamos que contar com partidos que se preocupem também não só com questões relacionadas à profunda e constante desigualdade no país, que se preocupem não só com a questão de grandes projetos na área de economia, mas também com a questão da defesa. E poucos partidos, raríssimas exceções, né, cuidam dessas questões. E aí abre um outro precedente. Se os partidos políticos não se interessam pelas Forças Armadas, com quem os militares podem contar para a representação política? E aí temos mais ou menos a semente da onde, né, vai surgir o Bolsonaro. O Bolsonaro não surge em 2013 ou 2010, ele surge antes, em 1990, em 1980, no final de 88 para 89, né, ele sai das Forças Armadas e segue a carreira política no Rio de Janeiro. E ele vai ter um público, né, um público que é constituído por militares da ativa e da reserva ou de familiares ali na Vila Militar, no Rio de Janeiro, e em outras unidades. E ali ele vai constituindo a sua carreira. E alguns militares muito vinculados a um pensamento de extrema-direita vão também buscar representação política ao longo da década de 90. Para se ter uma ideia, na crise do governo Collor, na crise do impeachment, ao surgimento de 22 grupos de pressão política feitos por militares da reserva e quase sempre com uma linha de pensamento de extrema-direita e que propunham a necessidade de uma representação política partidária. E eles naufragam na tentativa em 94 e 98. Né? Mas a diferença é que, durante a década de 90, havia um sentimento mais arraigado, vamos dizer assim, de saída dos militares da política e manutenção de uma arena política com os partidos. Na década de 2010, há uma profunda crise, e essa crise que todos nós vivenciamos permite, né, o retorno de ideias de participação política, mas que não são democráticas, no sentido de que perdem intervenção militar constitucional, perdem crise. Né? Então, acaba surgindo ali, né, as condições, vamos dizer, as condições objetivas para que um candidato mais extremista como o Bolsonaro, né, venha a concorrer. E uma parte do contexto internacional também aponta isso. Não é um fenômeno isolado no Brasil a questão do surgimento da extrema-direita. E, nesse aspecto, né, pela vitória de Bolsonaro, nós temos, né, uma nova pergunta a ser feita, que é o papel dos militares na política. Né? Qual é a função das Forças Armadas? As Forças Armadas são voltadas para a defesa do território diante de uma ameaça externa numa democracia. Né? E o papel dos militares é se preparar dentro desse campo de possibilidade de uso em um evento contra uma ameaça externa. Só que aqui no Brasil nós temos algumas características, às vezes Forças Armadas usadas em operações de garantia da lei e da ordem, né, chamadas GLO, nós temos certos espaços civis que têm a presença dos militares, e tudo isso leva a um poder dos militares, né, que vai crescendo, por exemplo, em estados como o Rio de Janeiro, que tem uma crise de segurança pública. Mas, embora esse fenômeno seja uma crescente no Rio de Janeiro, há uma outra questão que eu acho que o Paulo, né, se dedica nessa obra, que é colocar a participação política dos militares, das suas demandas como militar, ou seja, existe um ethos militar e existe um ethos civil. O ethos militar ele é baseado numa ideia de hierarquia e disciplina. A instituição não funciona sem isso. E o ethos civil numa democracia é baseado em multiplicidade de valores, numa ordem que não é bem uma ordem militar, é baseado em uma constante conflito de forças, né,
na disputa por direitos, né, em disputa de posições. Então, como adequar, né, esses militares a um ambiente democrático? Eu acho que esses tempos que vivemos hoje, eles demandam uma série de reflexões e creio que essa reflexão sobre a participação política é importante, né? Mas para que ela possa germinar e trazer frutos dentro da democracia brasileira, a gente tem que, eu sugiro algumas premissas, né? Uma das premissas é que, no passado, nós tivemos o papel de alguns políticos em buscar os quartéis e, de certa maneira, fazer com que os quartéis fossem, né, sua força política, né, o espaço das vivandeiras. Eu acho que não há mais espaço para vivandeiras. Eu acho que é necessário uma participação política madura dos civis que estão nos partidos políticos e dos militares que, porventura, queiram pleitear, né, a carreira política. Ou seja, as Forças Armadas são instrumento de Estado e os militares são seus integrantes. As polícias, por sua vez, têm uma outra função constitucional, né, ligada à segurança pública. Então, tem que se colocar um limite muito claro, né, que as instituições são uma coisa, as pessoas são outras coisas. E, nesse sentido, né, qual o papel que deve ser dado e qual é a leitura? A leitura deve ser democrática dos partidos, a leitura deve ser democrática dos militares. E se é uma leitura democrática, ela deve permitir, né, outros pensamentos. Então, durante a década de 90, surgiu vários grupos de extrema-direita, né, dentro das Forças Armadas. Bom, mas a esquerda sempre foi, de certa maneira, silenciada. Desde 1935, nós temos ali o primeiro evento, que é a intentona, a chamada, inclusive, pejorativamente de intentona comunista, que cerceia um espaço que seria não só dos comunistas, mas de um grande campo da esquerda nas Forças Armadas. Na época Vargas, nós temos o Tribunal de Segurança Nacional, então, e também o ritual da intentona, ele faz com que o pensamento de esquerda nas Forças Armadas, né, seja tolhido, né? Uma outra coisa, então, essa base democrática, se pensar, ela permite pensamentos de esquerda e de direita, né? Isso é uma questão importante. E uma outra questão é republicana. É um desafio, né, para se pensar os militares, é a maneira como se pensa a república, né? A república, ela é a coisa pública, ela não é, né, o fruto dos militares, ela é fruto de toda a sociedade, do empenho de toda a sociedade e de suas instituições. Então, existe às vezes um pensamento que parte de uma pequena camada civil, né, coaduna com uma certa camada militar, de se pensar os militares como superiores aos civis, né? E isso, por exemplo, está na própria lógica do atual governo, em que a desconfiança ao civil, né, está presente. Então, o pensamento republicano, a primeira coisa, é pública, e o segundo, nenhum cidadão é melhor do que o outro por ser civil ou por ser militar. Então, isso é importante, né? Essa é uma premissa importante para um diálogo democrático. Uma outra questão é a questão de um certo sentimento antipartidista, ou seja, ver os partidos como um problema. Na verdade, na democracia, o partido é uma solução. Então, é importante criar uma base democrática, uma cultura democrática, do qual os partidos são importantes como interlocutores das demandas da sociedade. E, nesse sentido, o discurso anticomunista já não tem mais razão de existir há muito tempo, né? Esse retorno do anticomunismo, que começa ali na candidatura do Aécio e continua com a candidatura do Bolsonaro, ele faz um desfavor, né, um desserviço à nossa República Brasileira, porque a gente não vive mais na Guerra Fria, né? Os tempos são outros, nossas necessidades em termos de relações internacionais são outras, e isso permite, né, esse discurso obscuro anticomunista, permite também uma agenda neoconservadora que vai juntar com o globalismo e outras coisas que deixam a gente, né, isolado no sistema internacional. E temos que pensar que o Brasil participou de missão de paz no Haiti, no Líbano, né, tem um papel internacional, é grande demais para pensar pequeno, né, e é um país que tem uma capacidade de resiliência diante das crises para ficar voltando a essa construção intelectual muito pobre, né. Um outro aspecto, né,
é que as Forças Armadas devem ser pensadas como instrumento de Estado e não de grupos políticos. Então, a participação dos militares deve ser pensada em termos de, olha, existem algumas demandas dentro da categoria. Então, a questão de estrutura de trabalho, condições de trabalho, apoio psicológico, eu acho que são demandas importantes para serem levadas ao plenário, né? Agora, isso é bem diferente de usar as Forças Armadas como um símbolo do seu partido ou um símbolo da sua campanha política. Então, quando o atual presidente fala que são suas as Forças Armadas, ele está negando a essência das Forças Armadas, que é servirem ao Estado e à sociedade, né, que é a base desse Estado. Então, colocando essas premissas, aí a gente pode pensar em termos de participação dos militares. Em alguns estados, por exemplo, o Paraguai, né, houve praticamente, historicamente, uma ligação muito forte de um partido só com as Forças Armadas, que era o Partido Colorado. Isso não é bom. Por quê? Porque a democracia comporta vários partidos, né? Então, essa chamada união essa unidade granítica, é o termo utilizado pelos sociólogos e cientistas políticos paraguaios, né, denota essa simbiose entre partido e Forças Armadas, mas um partido só, que é o Partido Colorado, que acontece ali na década de 40 e sobrevive até hoje. Então é um problema também. Então a gente tem que pensar num marco que seja pluripartidário, né, um marco que se permita um fortalecimento da democracia, um marco que evite, né, soluções autoritárias, um marco que evite uma diferenciação entre civil e militar, né, então, na verdade, todos teriam igualdade de direitos, né, e um marco em que se permita, né, a confluência de distintas forças partidárias e do qual os militares pudessem participar. Parece complicado colocar essas premissas, mas quando a gente olha as candidaturas nas eleições da década de 90, a gente vai ver que tem militares da reserva ou que acabam saindo da ativa e participam nos diversos partidos, PSDB, PT, né? Então, isso, de certa maneira, acontece pelo menos nas candidaturas. Mas, ressaltando, né, o fortalecimento desse discurso democrático e da prática democrática, ela tem que ser essencial, base do dia a dia. Por quê? Para evitar o que acontece hoje, em que uma pessoa que tem um posicionamento de esquerda, né, ela é vista como um inimigo interno. A ideia de Forças Armadas para lutar contra o inimigo interno tem que ser banida, né? As Forças Armadas servem para nos defender de ameaças externas. Se um brasileiro tem um pensamento ligado a um campo político e o outro tem outro ligado a um campo político, né, isso faz parte de uma sociedade múltipla, que deve buscar sua potencialidade, né, e não buscar exorcizar, né, como o discurso anticomunista faz. Então, uma das questões que a gente coloca, né, é como lidar com a participação dos militares em partidos políticos. Como lidar com o que fazer, o que prescrever para os partidos políticos para terem seus estudos sobre defesa. E tendo como base a ideia de que Forças Armadas são Estado, são do Estado, não são de partidos políticos, né? Quais são as pautas que devem ser acolhidas, né? De que maneira transformar a visão republicana? De que maneira transformar uma visão antipartidista, né, numa visão em que a participação política seja responsável em duas frentes, né? Responsável na conduta daquele que vai se eleger, mas também responsável no sentido das críticas e, porventura, né, atos que ele venha ter que responder diante dos seus eleitores e da opinião pública, né? Então, como lidar com isso? Isso é um desafio, né? Então, para finalizar, eu deixo aqui que esse problema que envolve civis e militares, né, a politização dos militares e o desrespeito às regras democráticas, quando ocorrem, né, podem redundar no esgarçamento do controle civil, né? Então, a gente tem que ter uma capacidade de promover uma representação política responsável, em que a ideia democrática, a ideia republicana estejam presentes. Ideia republicana, ou seja, nem um civil é superior a um militar e nem um militar é superior a um civil.
e a ideia democrática, que você pode ter qualquer campo de pensamento que estão dentro de uma democracia, né? E um desafio ainda maior, porque agora a gente vive um governo de extremos. Então, o que pensar em torno de uma representação política que possa trazer uns extremos que vão poder ameaçar a própria política? É uma questão que eu deixo em aberto, né? É uma questão que eu deixo aberto e, com isso, eu finalizo, né, a minha apresentação. Então, Paulo, são algumas inquietações. São nossas, né? Muito bem, tal. Acho que fiz algumas anotações aqui, mas vamos depois para uma segunda rodada e tem várias questões, mas vamos aí ao Adilson, né? Boa noite, Adilson. Cadê a Genira para conduzir o processo de diálogo? Mas, enfim. Adilson, por favor, uma boa noite. Oi, Paulo, boa noite. Prazer te rever e novamente ter o prazer de compartilhar um espaço com você. Boa noite, Eduardo. Um prazer te conhecer. Obrigado pela sua fala. Boa noite, Genira. Boa noite, Cedem, editor Unesp, e a todas as pessoas que nos acompanham. Quero dizer do meu prazer de estar aqui aprendendo e apresentando algumas reflexões sobre a questão dessa politização, desse fetiche que é uma politização das Forças Armadas, ou no caso das polícias militares. Eu vou começar do período da ditadura para hoje em dia, tentar percorrer um espaço temporal histórico para dizer, para começar, que eu torço para que o Paulo esteja certo, que ele seja otimista, porque eu sou taxado como pessimista, e eu torço para eu estar errado. Então, somente nesse momento, Paulo, nós vamos sair lá do opostos, porque eu sou pessimista. Eu creio que o golpe já está dado, eu creio que nós estamos numa sinuca de bico, e eu creio que a nossa sociedade não está devidamente estabelecida para impedir. Eu falo no golpe nos termos que o Gabriel Nudé definiu. Gabriel Nudé, quando aconselhava o príncipe sobre como dar um bom golpe, ele escreveu um manual, ou melhor, como evitar um bom golpe, ele escreveu um manual de como dar um bom golpe. E ele disse uma coisa muito interessante: o mau golpe é aquele golpe que é dado com canhão, com tropa na rua. E o bom golpe é dado quando reina a aparente normalidade. Eu acho que nós vivemos numa aparente normalidade. Porque nós podemos fazer esse debate aqui, a gente pode criticar o presidente da República e seus asseclas, a gente pode criticar os congressistas, a gente pode emitir a nossa opinião, mas nós temos as instituições capturadas por setores reacionários, o Estado instrumentalizado, nós temos o ministro da Justiça, que hoje é advogado-geral da União e postulante ao Supremo Tribunal Federal, que será aprovado pelo Senado e será membro do Supremo Tribunal Federal, acionando o PF e Lei da Segurança Nacional contra jornalistas e críticos do governo. Então, eu acho que o golpe já está dado. Eu acho que é uma questão de aprofundamento do golpe, e porque o bom golpe é dado quando reina a aparente normalidade, como bem frisou Gabriel Nudé na sua clássica obra As Considerações Políticas sobre os Golpes de Estado. E nesse pacote entram as polícias. Em 64, o golpe. Em 68, o AI-5. A noite das noites, muitos autores definem como o golpe dentro do golpe, de tão sinistro que foi e arbitrário que foi. Houve resistência dentro do governo militar. É clássica a frase do Pedro Aleixo, quando o presidente falava: mas as nossas instituições terão prudência ao aplicar esse ato, porque nós sopesaremos. Daí o Pedro Aleixo falou: mas, senhor presidente, e o guarda da esquina vai saber ter essa prudência? E o guarda da esquina não soube ter essa prudência. Só que o guarda da esquina não poderia ser só o pessoal das Forças Armadas, porque elas não estavam capilarizadas no território brasileiro, não estavam embrenhadas e inseridas no seio da sociedade na sua rotina como as forças policiais. Então, o AI-5 de 68 exigiu outra medida legislativa autoritária, só que agora não foi um ato institucional, foi um decreto presidencial, que transformou as polícias militares e os corpos de bombeiros militares em mini-exércitos
imiscuídos, espalhados, inseridos na vida da sociedade. Criou-se as polícias militares com estrutura semelhante à do Exército Brasileiro, com os mesmos valores, denominação de postos. O único limite que as polícias, o grau de hierarquia máxima é coronel e do Exército é general de Exército. As polícias não têm oficiais generais, mas a estrutura, organização, toda a mesma, razão de ser, valores, disciplina e emprego. Inseriu a atuação das polícias militares no combate ao terrorismo, por exemplo, na defesa da pátria, valores esses muito bem utilizados para mobilizar setores da nação contra o terrível inimigo que era o comunismo que ia acabar com o nosso país. No artigo 2º desse decreto-lei, no bojo, nos considerandos desse decreto, cita expressamente o AI-5 como fonte de inspiração. No artigo 2º, reafirma a existência da IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares, que já fora criada em 1967. Então, em 69, esse decreto-lei, o 667 de 69, que militarizou as polícias e tornou as mini-exércitos estaduais com atuação de exército no combate ao inimigo, reafirmou a existência e turbinou a existência da Inspetoria Geral das Polícias Militares. A IGPM está muito bem viva até hoje, funciona até hoje. As polícias militares são obrigadas a mandar relatórios mensais, ou bimestrais, ou trimestrais. A IGPM, controle de efetivo, armamento, etc., etc., tudo é controlado pelo Exército Brasileiro, através da IGPM. Porque a IGPM foi criada para controlar as polícias militares, darem um sentido único, uma doutrina de ação em âmbito nacional contra o inimigo da nação. E aí, com essas tarefas de controle e fiscalização das polícias militares brasileiras, autores citam e mencionam que a IGPM teve e tem um papel central na federalização da segurança pública, mas no viés de tropa pronta para combater o inimigo da nação. Quem é definido como inimigo da nação? O Estado define quem é. Então, nós temos aí, tanta gente fala que as polícias não podem ser politizadas, Paulo, Eduardo, mas nós temos aí o uso político da polícia, que já está de per si politizada, como um instrumento em determinadas ações, como uma polícia política. Caçar os inimigos da nação. E aí, leia-se, instrução conjunta com militares, policiais federais, agentes da CIA, agentes franceses, nos moldes da doutrina de segurança nacional, da guerra revolucionária, de como caçar, capturar, torturar, obter informações e eliminar os inimigos da nação, os ditos comunistas. É fúnebre e é célebre, e é verdadeira, e é confirmado. Aulas práticas nas dependências dos doicode da vida, com moradores de rua sendo utilizados como objetos de aulas práticas de tortura e eliminação de pessoas. Né? Com a IGPM se permitiu o amplo controle militar sobre a formulação das políticas de segurança, e a IGPM significou a porta de entrada para garantir a atuação das polícias militares nos marcos da doutrina de segurança nacional, que é a doutrina do estabelecimento de um inimigo da nação a ser combatido. A IGPM visou uma reestruturação das polícias que aprofundasse a militarização e o controle do Estado sobre as polícias. Eu diria o controle do governo sobre as polícias. Bom, em cima disso, com essa atuação militarizada e com esse decreto-lei 667 que permitiu essa estruturação das polícias, nós tivemos a operacionalização de uma efetividade do AI-5 na vida da nação, que tinha gente em nome do governo atuando nos marcos estritos da doutrina de segurança nacional, operacionalizado pelo AI-5, turbinado e explicitamente posto o porquê daquela atuação. Só que estava imiscuído no dia a dia da sociedade. No governo do Estado, no Estado de São Paulo, por exemplo,
uma das poucas instituições que estão presentes 24 horas por dia, abertas à disposição da população, é a Polícia Militar. Então, se você pensar nisso, nós temos militares estaduais, e isso é definido na atual Constituição, nós temos tropas militares na vida da sociedade 24 horas por dia, pronto para agir no combate ao inimigo da nação. Então, está muito bem feito, está muito bem estruturado, isso não foi desmontado. Por isso, e eu vou tentar abordar com maior propriedade no final da minha fala, que Bolsonaro surfa de braçada, de costa, com toda tranquilidade no universo policial, que é companheiro, que é militar falando para militar, é o líder falando para os liderados. Né? Aí que está o perigo. Né? Bom, em 1969 foi criada a figura do auto de resistência. Então, aquelas pessoas que eram eliminadas pelos agentes do Estado que atuavam na repressão política, e quando envolvia policiais militares, policiais civis, delegado Fleury, Paranhos Fleury, militares, quando não sumia com os corpos, era obrigado a dar uma versão que tentasse dar uma credibilidade da atuação do órgão estatal. Criou-se o auto de resistência com uma ordem de serviço da Superintendência de Polícia do Estado da Guanabara. E essa ordem de serviço foi um instrumento que procurou dar uma roupagem legal através de um registro formal às ocorrências de execução sumária perpetradas por agentes do Estado, onde havia um registro dizendo que havia tiroteio, legítima defesa e toda essa narrativa que a gente assiste até hoje. Hoje nós temos o auto de resistência muito bem vivo em todos os estados da federação, maiormente no Rio de Janeiro e São Paulo, que são as que mais matam, em termos absolutos, talvez com outro nome. No estado de São Paulo, hoje, é morte decorrente de intervenção policial, mas a forma de registro é a mesma. Agentes da CIA e do Office of Public Safety, americanos, treinaram militares e policiais militares nas escolas de formação aqui das polícias, durante a ditadura, e nos Estados Unidos, no papel de infiltração de agentes, captura de suspeitos, tortura, desaparecimento, fortagem e montagem de versões oficiais de confronto para as execuções sumárias. Tudo acontece hoje em dia. Como a imprensa, os movimentos sociais, alguém que filma e derruba uma versão oficial. Os militares, nos ensina Joseph Comblain, eles são definidos como, eles se autodefinem como a suprema, a casta suprema, a reserva moral da nação, os únicos capazes de resolver os problemas da nação. Os policiais são vistos como a suprema reserva moral. Eu fui treinado na Academia de Polícia Militar do Morro Branco de 82 a 84 como a reserva moral do Estado. Que nós militares, e não eram os policiais, nós militares, nós éramos diferentes e especiais em relação aos civis. Porque nós podíamos tudo e a nós cabia a missão de proteger a sociedade, guerrear o inimigo. Sabia quem a gente devia a obediência? Ao superior hierárquico, único e tão somente. Não se falava em Constituição, até mesmo pela ditadura, não se falava em leis e à sociedade, ao superior hierárquico. Então, aos militares coube e ainda cabe a reabilitação moral do Brasil. Essa é uma fala presente durante a ditadura, essa é uma fala presente na doutrina de segurança nacional, essa é uma fala presente nas escolas, essa é uma fala presente hoje em dia, que a gente vê esse discurso de salvar o Brasil dos comunistas. Nós estamos aí revivendo, assim, tirando o modelo de carro, de prédio e de roupa, parece que nós estamos vivendo a época da ditadura. Se pegar só a fala. Né? Chega 1988,
nós temos a manutenção desse sistema de segurança pública criado e turbinado, aperfeiçoado em 69, ele permanece vigendo até hoje. Nós temos a continuidade da existência da IGPM, muito bem vivinha até hoje. Nós temos o auto de resistência criado em 69, vivo até hoje, tanto é que com outros nomes, mas a dinâmica é a mesma. Um policial vai lá, executa alguém, é feito um registro num pedaço de papel dizendo que foi tiroteio e tudo bem. Nós temos uma ocorrência, por exemplo, aqui em São Paulo, e basta ver Jacarezinho aí no Rio de Janeiro, onde as pessoas são trucidadas e o órgão oficial faz um registro de auto de resistência, que houve tiroteio e os policiais se defendendo para não morrer. Eu não estou errado, né, Eduardo? Que não foi esse registro que teve, né? E o auto de resistência é consagrado esse nome no Rio de Janeiro até pouco tempo. Há pouco tempo que mudou de nome, mas é uma questão de nome. O rito formal é o mesmo. E no dia a dia se fala em auto de resistência, assim como em São Paulo era resistência seguida de morte. Hoje, de 2003 para cá, é morte decorrente de intervenção policial. Mas hoje se pergunta para o policial quantas RSM você tem, para dizer se você é bom ou é não, se você é o super-herói ou não. E é a mesma coisa. Executa, que nem no estado de São Paulo, por exemplo, em 2014, perto da cidade universitária, a polícia executou um rapaz com 13 tiros, 6 tiros ao redor do pescoço, como se fosse um colar, claramente execução sumária, e foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. Um tiroteio no policial militar teve que trocar tiro para salvar sua própria vida de terceiros. Então, nós temos aí presente o auto de resistência criado com a Ordem de Serviço 803 de 69 até hoje. Letalidade policial. O Código Penal Comum e o Código Penal Militar define que homicídio, o tipo penal é matar alguém, é homicídio, mas se o policial militar mata alguém, não tem o nome de homicídio. Ou é auto de resistência, ou é resistência seguida de morte, ou, oficialmente falando, é morte decorrente de intervenção policial. Se eu, Adilson Civil, mato alguém em legítima defesa, eu sendo um civil, eu cometi homicídio. Se eu, Adilson, policial militar, mato essa mesma pessoa em legítima defesa, eu não cometi homicídio. Eu cometi uma morte, eu pratiquei uma morte. Sequer a denominação é a mesma, como se nós estivéssemos falando de agentes especiais que não merecem ser molestados com um nome que é comumente atribuído a quem não é militar, deve receber quando ceifa a vida de alguém, de acordo com a legislação brasileira e a legislação castrense também, porque o homicídio matar alguém é homicídio no artigo 121 do Código Penal, matar alguém é homicídio no artigo 205 do Código Penal Militar. Mas como são agentes diferentes, como vige a doutrina de segurança nacional, como é o supremo guerreiro da Suprema Reserva Moral da Nação, o esteio da sociedade, os únicos capazes de resolver os problemas, eles não podem ser molestados com nomes que os simples mortais têm. Eles matam, eles não praticam homicídio. É diferente. Bom, em 88 as praças podem votar. É permitido às praças votar, que até então não podia. Até hoje, a proibição de greve e da sindicalização para criar um mito. Política ou militar é apolítico, isso é ensinado para a gente, que polícia é apolítica e militar é apolítico, é uma balela, porque polícia e militar sempre foram políticos, senão eles não teriam embasando, rasgando a Constituição para apoiar golpes de Estado, por exemplo. Eles não estariam matando pessoas como estão exterminando pessoas contra as leis e contra o que diz a própria Constituição, que veda a existência da pena de morte do Brasil em tempos de paz. E só é permitido a pena de morte do Brasil em tempos de guerra externa declarada. O delegado Orlando Zacconi, do Rio de Janeiro, no seu doutorado e no livro Indignos de Vida, fala que o Brasil é pior ainda. Não é que nós temos uma pena de morte no Brasil, nós temos a morte sem pena. Que é pior ainda. Porque a pena de morte pressupõe um processo. Então, é um paradoxo, porque nós vivemos com esse manto de isenção, que não é isento, as polícias não são isentas,
E as Forças Armadas não são isentas, como o Paulo muito bem mostra no livro, e faz um percurso histórico, como se nós não tivéssemos inúmeras associações de classe de policiais, classe de cabos soldados, sargentos, praças, aposentados, ativos, oficiais ativos, N associações de classe, que me permite falar numa associação ou numa sindicalização, com pautas políticas muito bem definidas e defendendo abertamente o apoio a determinados candidatos, geralmente conservadores e com a abertura do guarda-roupa reacionários, como com a ascensão ao poder de Bolsonaro e quejandos. E como se nós não tivéssemos, né, ao longo de 88 para cá, por exemplo, para ficar só nesse período, vários episódios de greves e motins de polícias militares no Brasil. Então, por que não permitir a associação e a greve com critérios muito bem definidos em lei? Uma vez que são atores políticos, sim, que a partir do momento que atuam sim com viés político. Então, assuma-se. Põe as cartas em cima da mesa e vamos ser felizes, vão atuar. Como em outros países é permitido. Vão parar com essa ideia estúpida de que militar, e aqui eu englobo o policial militar, porque eles são definidos como militares dos estados, são apolíticos. Nenhum ser no mundo é apolítico. Vivo. Né? Ninguém é. O homem é um animal político por natureza, como dizia Aristóteles. Basta eu aspirar por melhores salários, eu estou fazendo um movimento político. E é natural. E, por sua vez, fica com essa falácia, esse manto de neutralidade, que não pode ter associação e nem pode fazer greve, e utiliza policiais militares como capitães do mato, como jagunços, a bel prazer do governante de plantão. É isso que acontece. Nós não temos policiais militares e militares agentes de Estado. Nós temos policiais e militares a bel prazer do governante de plantão. Então, eu fico aqui com a definição de política, de polícia, dado por Norberto Bobbio no Dicionário de Política, falando, polícia, entre várias definições que tem, as acepções que tem ao termo, no verbete pode falar função e atividade estatal. Ou seja, eu fico com Bobbio quando ele fala que a polícia nada mais é mais uma das maneiras pela qual o Estado se manifesta na vida da sociedade. Polícia é violência, Estado violento. Polícia que extermina, Estado que é exterminador. Polícia que agride e que reprime de uma maneira totalmente arbitrária uma manifestação é um Estado ditatorial e autoritário, que não permite o contraditório. E é isso que nós vivemos. É isso que nós vivemos. Né? Nós vimos isso em 2013 e de lá nós temos visto muitas vezes a mesma maneira. De acordo com a pauta dos protestos, das greves, dos movimentos populares, das manifestações, passeatas, nós temos atuações distintas dos órgãos policiais. E, para ficar só no governo Bolsonaro, manifestações contra Bolsonaro são reprimidas. Ultimamente, não, porque os governos dos estados que estavam apoiando Bolsonaro querem se descolar para tentar se apresentar com uma via democrática na próxima eleição, deu orientação para a polícia agir de acordo com a Constituição, ou seja, garantir o livre direito de manifestação de pensamento. Mas até então, no estado de São Paulo e no Rio também, para ficar só nesses dois estados, por exemplo, as polícias reprimiam manifestações, no mínimo tratavam de maneira diferente, atos pró-Bolsonaro, atos contra Bolsonaro. Nós vimos isso nas manifestações do impeachment da Dilma, manifestações pró-impeachment, o fardamento dos policiais era diferente e as pessoas tiravam um selfie com policiais. Os policiais estavam lá para garantir que as pessoas fossem lá manifestar a favor do impeachment da Dilma. Quando as manifestações eram contra a Dilma, era tropa de choque com armamento e uniforme pesado, intimidativo, e as pessoas não ficavam perto para tirar foto, não. Aliás, apanhavam.
Então, nós temos aí vários indicativos, vários exemplos, não é indicativos, exemplos de uma atuação política seletiva das polícias. A política está inserida na atuação das polícias e das Forças Armadas. Eu fico mais falando das polícias, que é onde eu vivi. A última, e isso aconteceu na eleição de 2010, nós tivemos reuniões em quartéis onde eram determinado que policiais de tais áreas eram obrigados a votar em determinado candidato. Eu participei de reunião. Absurdo. É o voto de cabresto 2.1, né? Século XXI. Isso não é uma atuação política? Por sua vez, quando o oficial era muito contestador ou criticava tudo dentro do regulamento, e eu era um desses oficiais, nós éramos chamados de comunistas ou petistas. Olha o efeito aí, Paulo, da coluna Prestes. Que ele criticava era chamado de comunista. Né? Isso não é manifestação política? Então, nós temos aqui as polícias como guardas pretorianas a serviço do detentor do poder de turno. Eu tenho sérias dúvidas para dizer que eu não acredito que as polícias cumpram a Constituição, porque se cumprisse a Constituição, a letalidade policial seria uma quimera e não um fato consumado. Né? E eu quero dizer que eu creio, sim, uma ruptura institucional, que nós já estamos, sim, vivendo, não é de hoje, um golpe de Estado muito bem dado, talvez não com a maestria que o Gabriel Nudê tenha planejado, ainda bem que esse pessoal não estuda muito, porque senão daria muito trabalho, dizendo que as nossas instituições estão capturadas e que as polícias, sim, estão fechadas com um projeto reacionário e de ruptura institucional. 3 pesquisas indicam isso, uma delas de 2019, se não me engano, ou 2019, indicando o perfil de quem interage em sites e ambientes de internet bolsonaristas, maioria deles policiais militares, ambientes bolsonaristas radicais, maioria deles policiais militares. Outra de 2021, dizendo que os policiais militares que votaram em Bolsonaro, votariam novamente, aprovam o governo Bolsonaro, aprovam a política de segurança, talvez tenha caído uns 5% a adesão, mas sim, são contra a absolvição do Lula e acreditam na inocência do Bolsonaro. E um outro projeto, em outra pesquisa agora desse ano, recente, indica que quanto mais o Bolsonaro põe em dúvida a legitimidade do pleito, maior número de policiais militares acreditam que a justiça eleitoral é uma justiça fajuta, uma justiça que permite a fraude, que o voto eletrônico permite fraude, sim, num claro alinhamento às posições de Bolsonaro. E à medida que o Bolsonaro foi instigando e turbinando essa fala, essa adesão foi aumentando. Ou seja, nós temos, sim, uma projeção do policial militar no Bolsonaro, que se identifica com o Bolsonaro, que o tem como líder, e os governadores de estados. Desde aqueles que não apoiaram Bolsonaro, até aqueles que apoiaram Bolsonaro, eu cito aqui o governo do estado de São Paulo, que diz que rompeu, eles estão com uma batata quente na mão, porque eles não sabem se eles, de fato, comandam as polícias e têm o controle delas. Eu temo por uma ruptura institucional mais abrupta no Brasil, com o suporte dos policiais militares. Eu peço desculpas se eu fui muito pessimista. Eu não quero estragar o jantar. A mim coube a sobremesa. Eu acho que geralmente a sobremesa é a melhor parte do jantar. E eu apresentei o limão azedo como sobremesa. Então, olha, a amizade é a mesma, tá, gente? Obrigado. Obrigada aos professores, ao professor Adilson, ao professor Eduardo Helena, ao professor Paulo. Muito boas as falas. E nós temos aqui algumas questões postas pela
pelos internautas. Eu não sei bem por onde começar, porque está fresquinho aqui a fala do professor Adilson, e tem uma questão que é assim, o que o senhor define que o golpe está dado? É uma questão. Eu vou seguir o Gabriel no D. Nós temos o aparelhamento da Polícia Federal, dos órgãos de controle, da Senasp, que seria, digamos assim, um órgão centralizador da política de segurança pública. Nós temos o aparelhamento das possíveis instituições de controle do Estado, ou do Poder Executivo, Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União, lembrando que há um conceito aí terrível entre governo e Estado. O advogado-geral da União não é advogado do presidente, ele é da União. Assim como o procurador-geral do Estado não é advogado do governador, é do Estado. Isso quer dizer que, se o governador ou o presidente atuam contra os interesses da União, a Advocacia-Geral da União deve processá-lo e não fazer de tudo para defendê-lo. Mas isso não é uma falha desse governo. Nós temos uma PGR que não procura nada, nós temos ministérios públicos estaduais que não exercem um efetivo controle da atividade estadual e simplesmente dão apoio e sustentação às ocorrências de extermínio de pessoas. Há estudos no Rio de Janeiro com o professor Miguel Missi e com Orlando Zacconi indicando que 99,2% dos processos envolvendo mortes praticados por policiais militares há pedidos de arquivamento pelo Ministério Público, que sequer vêm os laudos. Eles chancelam a versão oficial, como era feito na ditadura, e o juiz decreta o arquivamento. Né? Então, nós temos atos de disciplina praticados por policiais militares e por militares que não são punidos. Vide o Pazuello. Eu tinha certeza que o Pazuello ia ser punido, nem que fosse com uma repreensão. Aquela puniçãozinha que é para não passar batido. Capitulou. Isso, para mim, mostra que a instituição Exército Brasileiro está cooptada. E o Gabriel Nudê vai dizer que o bom golpe se dá numa aparente normalidade. Tanto é que é da doutrina de segurança nacional o conceito de democracia domesticada. Nós defendemos a democracia desde que seja para falar bem. Se criticar é processado, como está ocorrendo com muita gente hoje em dia. Então, é por isso que eu creio que na existência e continuidade de um golpe que está se aprofundando, porque é démodé dar golpe com tropa e canhão na rua. Não pega bem. Vide a Hungria, que é um golpe perfeito com o senhor Viktor Orbán, que é um sonho de consumo do Bolsonaro. Professor Paulo, quer falar alguma coisa? Não. Adilson, em primeiro lugar, eu adorei tua limonada, porque não foi azeda, né? Seguramente o Eduardo também, porque nós estamos aqui mais para falar mais do mesmo, e quando se fala com todo mundo que pensa igual, não é um debate, não é uma polêmica. Né? Então, em primeiro lugar, eu acho que não há que confundir alguns membros das Forças Armadas, mesmo em comando, e a instituição, porque há pesquisas que mostram justamente o contrário, e na história recente do Brasil, particularmente do Bolsonaro, no governo, em vários momentos foram dados passos muito significativos de distanciar os militares e a instituição do governo. Aliás, quem faz esse movimento contrário é o próprio Bolsonaro. E quando os ministros militares foram destituídos juntos com o ministro da Defesa, você teve ali uma situação que abortou, de fato, uma possibilidade de conflito, de motim ou de expansão, porque o Bolsonaro queria, sim, a decretação do estado de emergência, quando houve aquela questão na Bahia, daquele policial que foi morto, enfim, depois de 3, 4 horas, não vou entrar no mérito aqui, se os procedimentos foram corretos ou não, mas o ambiente estava indo para lá, para isso. Então, eu acho que a gente tem que separar muito bem essas questões, porque se algo, eu não sei a opinião do Eduardo, que eu tenho muita clareza, é que você hoje tem alguns generais que estão descolados da instituição, e a própria não punição do Pazuello
reflete isso. É muito. Você não tem a possibilidade de dar um golpe sem as Forças Armadas. E eu tenho minhas dúvidas que esses militares teriam hoje o comando para embarcar numa aventura como essa. Bom, mas isso aqui fica para o debate. Eu acho que dentro da reflexão que você coloca, dos dados que você colocou, e eu não tenho o que dizer, mas nós já tivemos a oportunidade de perceber isso antes, que um dos problemas sérios que nós temos na nossa democracia é o próprio fato, que, aliás, eu coloco isso no livro, o Eduardo colocou, os partidos, e particularmente os partidos de esquerda, não têm uma política de diálogo com as Forças Armadas e as polícias. Atenção! Isso Está mesmo. jogando a conta neles de novo. Veja bem, isso que é o dado grave. Você não tem, você tem grupo, você falou do Zacone, eu falei do movimento de policiais antifascistas, e eu acho que você cai num equívoco aí, com todo o respeito que eu tenho por você, e a amizade continua. Não se pode falar em Forças Armadas como um bloco homogêneo hoje e nem na história, e nem polícias militares no singular. Você tem polícias militares que refletem em momentos, e isso mostra muito bem. E isso reflete também, você mesmo falou da Inspetoria Geral das Polícias Militares, aí eu vou discordar de você, porque de fato ela existe. Mas que eu sei de colegas da Polícia Militar de São Paulo, eles dão uma banana para eles aqui. Em alguns estados dão. Eles têm um controle. A IGPM já não tem aquele papel. Se ela tivesse esse papel de controle, eu gostaria de saber como é que houve mais de 700 greves de 1988 para cá. Atenção, vamos relativizar isso. Né? Ela foi um instrumento importante, sim, de controle, de determinação. Hoje eu acho que é muito mais, pelo menos pelo que eu já ouvi falar, mas fica a discordância e a possibilidade de um debate posterior, mas é mais um emprego para algum general e colocar ele. Em alguns estados ela tem essa presença. Em São Paulo, pelo menos pelo que eu ouvi, eles recebem o general, dão continência, sim senhor e tal, e não estão nem aí. Pela própria presença política de São Paulo, pela força da Polícia Militar de São Paulo, entre outros lugares. E no Rio de Janeiro, se ela tivesse essa presença, Inspetoria Geral das Polícias Militares. Dá licença, o caos no Rio de Janeiro, justamente na PM, o Eduardo pode falar melhor, não estaria acontecendo. Então, eu acho que é uma polêmica que nós temos que enfrentar e que o pano de fundo passa por aí. Um outro ponto, só uma correção histórica. Ditadura, eu acho que a gente tem que... Muito bem, podemos buscar modelos, mas dá licença. Quando o Pedro Aleixo falou aquilo, ele não falou em instituições. Ele falou o presidente da República. Ele estava nucleando o poder maior que remetia ao guarda civil a uma pessoa, ao Costa e Silva, e não a instituições que aí sim elas estavam julgando. Hoje, a meu ver, nós estamos numa crise, sim, de hegemonia. Mas eu acho que a situação já foi pior. As manifestações estão mostrando aí. E se o Bolsonaro tivesse tido a condição de dar um golpe, ele daria da forma clássica. Ele não tem projeto ou clarividência, ou proposta para se pensar de outra forma. Ele não sabe disso. Né? Agora, eu concordo com você. A influência que ele está tendo em algumas polícias ainda é real. Outras, nós não temos dados para isso. Eu acho que isso aí é uma lacuna, inclusive, que nós temos aí para pensar toda essa questão. Então, eu acho que o debate está aí, né? E eu acho que ele tem que ser estimulado. Né? As questões que você colocou, quanto essa cultura militarizada e assassina tem que ser revista, mas também temos que valorizar, e há exemplos dignificantes. E você tem uma história disso, porque eu sei, né? Você tem, né? Lá, inclusive, foi quando você conheceu o Boulos, mas você não é o único que tem isso. Na Polícia de São Paulo, eu conheço militares, por exemplo, que foram atuar junto com a MST, com a ordem de despejo, e não aceitaram isso, chegaram lá. Então, essas questões têm que ser levadas em conta, mas não são publicidades e não são conhecidas, e não digo que são maioria, não. Mas hegemonia em Gramsci não é maioria. Então, nós temos que disputar isso. E só nós podemos disputar isso porque ainda temos, com os limites e possibilidades, uma democracia. Porque ela implica isso. Dos anos 50, esse é um dado que nós levantamos na Comissão Nacional da Verdade, mais de 1.000 militares foram perseguidos. Algumas instituições foram, inclusive, postas como campos de concentração. Eu acho que isso tem que ser colocado. Esse é um problema da democracia.
E isso aconteceu no Brasil, tanto é que na Comissão Nacional da Verdade eu resgatei um artigo de Sobral Pinto, que é uma pessoa conservadora, um monumento da história do Brasil, dele justamente criticando os procedimentos que estavam sendo postos lá em relação aos policiais e principalmente militares, alguns de alta patente que estavam sendo presos e torturados em nome do comunismo. Então, essa é uma reflexão maior que nós temos que fazer, né? Mas eu acho que ainda temos que apostar na democracia, apesar dos seus limites, que ela implica possibilidades. Mas é justamente a perspectiva da problematização que eu estou colocando aqui, né? Eu acredito que o Eduardo também vai querer falar alguma coisa sobre a sua sobremesa. Ô, Paulo, eu torço para que você esteja totalmente certo, e que eu esteja totalmente errado. Eu sou o maior interessado em eu estar totalmente errado, mas não é o que eu vejo quando eu converso com policiais militares e o pessoal fecha com o Bolsonaro. Óbvio, Paulo, quando eu falo isso também, eu não estou generalizando, porque qualquer generalização não é científica. Eu falo da instituição. Agora, 100% na instituição, nem para apoiar golpe, nem para não apoiar golpe, não existe. Não existe, em nenhum momento houve 100% na instituição, não é um bloco fechado. Mas a instituição, enquanto está instituída, ela fecha sim. Ela não é democrática. E eu converso... É que, infelizmente, Paulo, muita gente que eu converso não concorda em fazer parte de pesquisa e formalizar, e mesmo com anonimato. Mas que o pessoal fecha com o Bolsonaro, e é a maioria, e essas pesquisas revelam que a maioria é praça do que é oficial. O oficial não revela isso para quando entrevista, eles fecham também. E isso permite uma atuação seletiva, como nós estamos vendo. Mas, Paulo, eu torço para que você esteja certo, sim, viu? Eu sou o número 1 nessa história toda aí, viu? Vamos ouvir o Eduardo aí, acho que ele quer também fazer algum comentário. Bom, eu acho que tem uma coisa na fala, e eu acho que é muito interessante o debate trazido pelo Paulo, a proposta de trazer, né, pessoas que têm posições distintas, né? Embora nós temos posições a partir de pontos de vista também institucionais distintos. Então, a pesquisa maior é sobre Forças Armadas, né? E tem alguns dados da PM trazidos pelo Adilson que são inquietantes, né? Mas para quem vive aqui no Rio de Janeiro, né, nós temos uma cultura relacionada à segurança pública que é muito influenciada pela presença das Forças Armadas no território, na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Então, para se ter uma ideia, entre 59 e 82, quase todos, apenas o primeiro secretário de Segurança Pública foi civil, os demais foram militares. O fato de estar aqui, na época, o Distrito Federal, e depois, com a transferência para Brasília, a continuidade de várias unidades militares aqui no Rio de Janeiro. A gente tem um período Brizola, em que é extinta a Secretaria de Segurança Pública, e aí depois é retomada no governo Marcelo Alencar, e temos a presença quase sempre de militares, policiais, mas pouca presença civil, né? E depois a gente tem um período com a participação de policiais federais. A Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro, ela é a principal gestora da questão no Estado, né? E essa cultura que é citada, né, a questão do auto de resistência, é aí que eu falo mais uma vez, né, embora a gente esteja falando do ponto de vista de Forças Armadas e democracia, e a questão do controle civil e todas as críticas que a gente pode fazer a uma ou outra abordagem, a gente também tem que pensar em torno de controle civil nas polícias. Ou seja, nós temos aqui na UF o Instituto de Segurança Pública. A gente tem que formar, né, massa crítica dentro das instituições e fora das instituições para criar um ambiente de controle civil a respeito da segurança pública também. E seria um controle civil subordinado a um controle civil maior, que é ligado ou interligado ou subordinado, né? E a ideia de controle civil não quer dizer que o civil por si só vai resolver a situação. Não, ele vai ser responsabilizado, né, por tentar e buscar mudar a situação e sairmos de uma política, e aí me perdoem a minha limitação em relação à segurança pública aqui, porque não é o meu foco de estudo, mas o que eu entendo ser um problema constante aqui no Rio, que é a política de confronto, né, no qual o cidadão de baixa renda, e em geral negro e de comunidade, né, passa a ser viver uma subcidadania, fica ali espremido entre grupos criminosos e policiais que agem como criminosos. Isso é terrível.
né? Então, embora a gente parta de um outro ponto de vista, né, a sua fala foi muito importante para trazer, olha, se a gente está pensando em democracia, né, tem uma outra questão importante, é como essas pessoas podem sobreviver como cidadãos, né? E os dados são alarmantes no sentido de que, né, existe uma lógica dentro, presente em muitas praças e não claramente muitos oficiais da PM, né, do qual você tem uma visão de cidadania, né, que é uma visão de cidadania quase que lembra um período escravocrata, né, em que você tem um cidadão e você tem alguma coisa ali que você vai atuar, tem o direito de vida e morte, né, quase como uma propriedade que está ali em movimento, né, e é uma questão que tem que ser debatida também. Mas eu queria aproveitar que eu acho que o cerne da questão você pode chamar de um golpe em andamento, a gente pode chamar de uma grande manobra política, o que seja, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é importante, que nos inquieta hoje em dia, a todos nós, que é o seguinte, né? Por exemplo, na época do governo Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral apoiava o governo Dilma. Houve uma interação profunda, inclusive com grandes operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. Nunca tivemos operações tão longas, né, começando a partir de 2011. Foram quase 36 meses de operação de garantia de lei e de ordem. E, ao mesmo tempo, né, nós tivemos, antes do governo Lula, a ida dos militares para o Haiti. Então, como é que isso agora se transforma num antipetismo? Isso é um dado importante. E uma outra questão nós temos uma Constituição de 88 que ela visava nos proteger de um golpe militar, mas não desse grau de articulação civil que beira um golpe civil, né? Então, isso é claro que a democracia nunca está pronta, a gente sempre precisa prepará-la, sempre precisa protegê-la. Então, isso abre uma outra questão. Certas práticas que eram de governos anteriores, inclusive do governo Fernando Henrique, de você ter, né, o engavetador geral da nação, elas retornam, né? Certas articulações retornam, né? E isso abre um caminho agora que é um caminho complicado. Mas, ao mesmo tempo, né, de certa maneira, eu concordo com o Paulo, no sentido de que há caminho ainda, as ruas podem fornecer um interessante subsídio, né, de freio a uma tentativa, vamos dizer, clássica de golpe com tropas na rua, né? É claro que a gente ainda está no campo da suposição, mas, em geral, né, as ruas... Temos também um outro aspecto, né, que você bem citou aí, Adilson, que é a questão do tratamento seletivo da polícia, principalmente aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, nós vemos isso, nas manifestações, já em 2013. E isso, na verdade, eu gostaria de apontar que existe aquela questão que não é bem oculta, mas que fica difícil da gente pesquisar, né, do que está acontecendo ali em termos de cultura, que é herdeira de certo regime militar, mas também herdeira de certos aspectos da conciliação, da redemocratização, e também herdeira de uma ausência de uma cultura dos partidos políticos em relação à segurança pública e em relação à defesa, né? Então, nesse sentido, eu acho que devemos propor e ajudar os partidos políticos a adensar uma massa crítica capaz de pensar a segurança pública de forma eficiente, né, e uma realocação da educação no meio militar, das polícias, voltadas à cidadania, e das Forças Armadas voltadas a ameaças externas, dentro de um contexto democrático contemporâneo. Esse eu acho que é um grande desafio, né, e uma inquietação para o Paulo também, porque isso tem inter-relação com a política, né? Janira? Oi, olha, nós temos várias questões, é um debate que inquieta muito, né? A gente está muito incomodado com essa situação que está posta no nosso meio democrático. A ideia foi sua, eu lembro-se disso, a culpa é sua. Olha, eu acho do termo. Olha, a Sandra Paulino, lá já no começo do debate, ela colocou uma questão. Ela diz assim: aproveitando, gostaria que falassem algo sobre o projeto nazista em plena execução no país, segundo, inclusive, um estudo detalhado da cientista política Adriana Dias, que ela deve ter falado com o jornalista Demore, do The Intercept Brasil, ontem, em entrevista estarrecedora.
Eu vi. Quem viu essa entrevista? Eu não vi. Eu não vi. Eu vi. Olha, aí eu vou falar o que eu vi. Ela recuperou, né, uma carta do Bolsonaro de 20 anos atrás. Ele fazia um elogio, né, parece que é um grupo nazista, algum, enfim, que tinha uma certa identidade, e que, para mim, dá licença, ela não tem nada de novo, porque ele já elogiou Hitler. Aliás, eu coloco isso no texto em vários momentos, falo que o nazismo, enfim, era... Como é que era, gente? Que o Holocausto podia ser perdoado, entre outras coisas. Para mim, isso aí, dá licença, colocar o Bolsonaro como expressão de um nazismo, misoginia, racismo, enfim, cabe tudo nele. Enquanto um projeto de governo, um projeto de poder, acho que aí vai uma grande distância. Tá? Então, o que eu me lembro, veja bem, são os limites, eu nem conheço essa colega, embora tenha feito doutorado na Unicamp, né? Mas o que eu li foi que ela descobriu algo que, na verdade, quem acompanha um pouco o Bolsonaro não tem nada de novo. Da mesma forma, quem acompanha o debate no Clube Militar sabe muito bem da influência do Olavo de Carvalho desde aquela época no Clube Militar. E o que o Olavo de Carvalho fala com profundidade? Nada. Ele tem um discurso extremamente violento, que cabe muito bem a determinados ouvidos, joga uma pitada de Aristóteles ali, de Platão aqui e tal, e solta a verborragia dele. É isso, é frágil. Então, daí, achar que é um projeto, vai uma grande distância. Atenção, não me parece, mas é o que eu estou te falando, são os limites que eu vi, não conheci algo de mais profundidade. Eu sei dessa entrevista em função dela descobrir num arquivo que ela mesma disse que estava assim escondido, uma carta lá, e se ela for pescar mais, isso não precisa não, pode voltar mais, ele vai achar muito mais coisa aí, tá? Se algo que o Bolsonaro não escondeu, é o que ele quer, essa que é a verdade, tá? Então, para mim, não me surpreende. Agora, daí, extrapolar vai uma grande distância, tá? Quanto ao projeto de ter uma influência do grupo olavista e ele tem uma certa um reflexo da extrema-direita, inclusive monarquistas, enfim, isso aí já é sabido e inclusive é um grupo que já foi colocado à parte já há algum tempo. E, a meu ver, né, na linha do que eu acredito que está acontecendo, com o Bolsonaro subsumir ao Centrão, na verdade, o Centrão agora vai começar a ocupar o espaço dos militares, né, no governo. Entendeu? Sinceramente, é o que me parece que vai acontecer, porque o Centrão, a cada votação, a cada presença, implica numa fatura. E eu não sei quantos militares estão no governo, alguns falam em 4 mil, 6 mil, seguramente em algum momento eles vão começar a avançar nesse nicho, e essa ala militar, né, como nós já temos visto, está se enfraquecendo e se isolando. Né? Basta ver as mudanças recentes. Mas eu te diria, viu, colega Sandra, não tenho elementos mais do que isso que eu vi, que, aliás, não sou só eu, os meus colegas, que são pessoas bem informadas também, né? Então, não tiveram esse contato mais amplo. Mas eu vou atrás, com certeza. Tudo bem? Tem mais uma questão aqui, que é a seguinte, naquela linha de que os militares se acham acima dos civis, que é assim, com o cenário de perseguição de minorias, a gente pode esperar ações individuais de militares que se veem acima de civis, já que tem se criado um cenário de proteção de militares a militares? Olha, eu estudo mais militares e estamos todos aprendendo com a Dilson aqui, sempre, e, aliás, é sempre um aprendizado muito rico, da mesma forma que quando ele faz uma autocrítica violentíssima à sua corporação, e eu lembro que ele faz parte dela e nunca bebeu nessa fonte, e não é algo sozinho, você também tem nas Forças Armadas. Concretamente, você tem uma dificuldade. Agora, nós não sabemos como a situação política pode caminhar. Eu sei que, por exemplo, a questão do Pazuello abre uma brecha possível, e isso depende muito da sociedade também, né, do ambiente da sociedade.
Por isso que eu sempre tive um cuidado muito grande, uma dificuldade muito grande de alguns conceitos, né, de alguns autores, que os militares olham só para o seu umbigo, atuam sozinhos, a questão do partido militar como algo descolado da sociedade, de lideranças políticas ou mesmo militares. Né? Eu acho que é difícil dizer isso por enquanto, mas não é impossível. A história mostra isso, que em vários momentos isso aconteceu. Né? E eu acredito que no limite do extremo de uma situação, limite de Bolsonaro tentar algo na linha do que nós entendemos com a visão clássica, resistências devem aparecer. Até porque esse ator, como bem lembrou Eduardo na rua, o povo, não implica uma insensibilidade das Forças Armadas e mesmo das polícias militares, é bom lembrar. Tá? Você tem situações muito curiosas. Por exemplo, Adilson, em 2003, quando houve aquela movimentação, você teve uma mudança da postura da polícia militar. Né? Você teve um coronel que levou uma surra fenomenal, você deve conhecer, ele falou, segura a tropa. Vários colegas nossos da Unesp, que eu me lembro, não, estou te falando porque eu vi na TV, vários colegas nossos da Unesp foram convidados para falar em várias unidades policiais, não digo todas, algumas aconteceu. Então, eu acho que são fenômenos. Hoje isso pode ter retroagiu, enfim, isso é uma outra questão. Nós temos que buscar esses espaços de diálogo. Agora, muitas vezes a dificuldade do espaço de diálogo está no nosso campo. O Eduardo não é isso, você não é isso, mas você sabe muito bem como a academia lida mal com a possibilidade de diálogo e, por consequência, a sociedade. Tá? Mas seria isso, Genildo. Eu não sei se eu respondi, porque eu acho que são questões em aberto. Eu queria fazer um comentário sobre... de uma maneira geral, a percepção que a gente pode ter quando a gente olha o Brasil de 10 anos atrás e o Brasil de hoje. A gente não imaginaria estar discutindo sobre o papel dos militares em relação a abuso de minorias. Né? O que nós éramos há 10 anos? Né? Tínhamos uma visão de potência em crescimento, com missão de paz no exterior, com pleiteava uma cadeira no Conselho de Segurança, isso em relação à visão que se tinha, né, do Brasil, né, e de suas forças armadas como vetores de uma política externa. E hoje a gente está olhando para dentro, né, olhando os absurdos que podem acontecer, e esses absurdos podem surgir, o caso do Pazuello não é isolado, mas há uma necessidade da gente repensar um aspecto da redemocratização, que é a justiça de transição. Né? A justiça de transição do Brasil, ela foi feita de forma conciliatória no primeiro momento e ela não conseguiu, a gente não conseguiu punir e separar o joio do trigo. Isso, né? Mesmo. Então, o Ustra não representa o Exército. Né? A pessoa do Ustra não representa o Exército. Né? Se você colocar um oficial que se dedicou com métodos de tortura e se vangloriava a representar o Exército, você está destruindo uma instituição que é voltada à defesa da população. Então, nesse aspecto, a justiça de transição, ela é o caminho, mas não se faz uma justiça de transição da noite para o dia. Não se faz sem uma série de condicionantes. No caso da África do Sul, a questão do fim do apartheid. No caso da Argentina, a derrota fragorosa na Guerra das Malvinas. No caso do Uruguai, a ascensão dos partidos da Frente Ampla, né, ao poder. O caso brasileiro, nós tivemos um caráter muito positivo da CNV, que pode ter suas críticas à Comissão Nacional da Verdade, sim, mas foi uma iniciativa muito importante para a gente saber o que aconteceu. Né? E a gente tem agora uma ideia muito maior. Então, a possibilidade de punição é um freio ao ataque a minorias. E aí, nesse sentido, né, não basta só a academia, acho que a imprensa tem que fazer um papel importante. Né, o papel de trazer esses eventos à baila, né, e aí a representação partidária, que se diz democrática, tem que buscar, através das comissões parlamentares de inquérito, apurar. Porque se a gente entender que não são atos isolados, a coisa está organizada. E se está organizada, é o momento agora de frear, de estancar. Então, seria o caminho de ter uma justiça transicional. Então, é uma das questões que a gente aprende, né, com os nossos vizinhos, e da experiência do fim da Guerra Fria, né, que possibilitou o avanço dessas pautas de justiça transicional. Esse é o comentário que eu tinha a fazer, Paulo.
Eduardo, Paulo, eu acho que uma das poucas vantagens que essa realidade trazida que o Bolsonaro nos apresenta é o seguinte: não estava tudo bem e não está tudo bem. É isso que você fala da gente não ter discutido e lavado a nossa roupa suja e feito uma justiça de transição como os nossos vizinhos fizeram. Não, Paulo, a gente já teve em live junto lá com o pessoal do PT, a gente falou isso aí, acender uma para Deus e outra para o diabo e achar que vou manter um equilíbrio e vou tocando assim mesmo de qualquer jeito. Chutaram as velas, tá um horror. Então, a gente voltar para pensar o que é isso que está aí dentro das instituições é horrível, mas é bom. Porque acabou esse mito de que a coisa estava bem, que a nossa democracia estava em construção, tudo bem, tudo indo, apontando um azimuth para o desenvolvimento. Nossa democracia está indo, mas não está tudo bem, e a gente não está indo para o desenvolvimento. A gente está correndo risco de um retrocesso total. Sim. E isso nunca foi discutido, sequer pelos partidos do campo progressista que estiveram no poder, essas grandes falhas. Então, entendo o amanhã é um trabalho que precisa rever coisas que não foram feitas e rever coisas que foram feitas que não poderiam ter sido feitas, né? Esse é o desafio que nos impõe, e agora nós estamos olhando para as nossas feridas, e está saindo está saindo coisa não boa e um cheiro ruim. Isso é bom. Isso é bom. Isso indica possibilidades de saída ideais, corretas, duradouras, bem fundamentadas, como os nossos vizinhos fizeram. Eu queria acrescentar só Adilson, a sua fala, o fato que hoje nós temos condições de formar uma massa crítica entre civis e militares. Temos universidades, né, centros de pesquisa, institutos que podemos ali ajudar a sociedade a refletir e buscar soluções sobre isso, sem dúvida. Né? Um outro marco em termos de democracia, de instituições e de repúblicas. Três coisas fundamentais que estamos vivendo aqui. Destruir é muito fácil, né? Construir é um trabalho danado. E as experiências ao redor, né, estão indicando isso. Né? Olha, a gente já está com um bom tempo de debate, a gente vai se encaminhando para um final, mas eu tenho uma pergunta aqui que é uma pergunta boa para a gente fechar esse debate que está tão instigante, tem muitas perguntas, a gente não tem espaço para fazê-las todas, mas, assim, a questão que se coloca agora: qual o único caminho possível para que esse medo constante de golpe, entre aspas, na democracia brasileira caia por terra? Eu posso começar, porque daí eu não encerro com... Aí o Paulo encerra e a gente vai dormir feliz. Claro. Bóbio. Novamente, Bóbio. Transparência. A gente precisa de transparência das cartas na mesa. A gente precisa, e aí eu concordo plenamente, ocupar as ruas. A gente precisa lutar nos nossos espaços com as forças e com a amplitude que a gente puder lutar, da maneira que a gente puder lutar. A gente precisa, de alguma maneira, se articular para exercer uma pressão sobre o parlamento, por mais que esteja centrão e essas coisas todas aí, fazendo o que estão fazendo, ainda há espaço para pressão popular qualificada, organizada, para tentar exercer um freio sobre tudo isso que está vendo. A gente precisa fazer o que foi feito na ditadura, cada vez mais levar para fora do Brasil essas situações todas embaraçosas, vexaminosas que nós estamos vivenciando, para que haja uma pressão internacional e, de alguma maneira, crie constrangimentos e contrangimentos acima do governo brasileiro. Que eu creio na força dessas pressões internacionais, por mais que o sistema internacional esteja aí combalido, mas eu creio na força desses moral harassment vindo de fora para constranger o nosso governo. Eu acho que a palavra seria articulação e luta. Eduardo, acho que é você agora. Bom,
o papel da sociedade civil é essencial. Eu comecei a fala falando que o problema da democracia é um problema eminentemente civil, né? Mas isso não quer dizer que os militares tenham que ficar de fora. Mas o problema hoje do governo Bolsonaro tem que ser resolvido, né, através da sociedade civil, através das associações, da mobilização dos partidos e mesmo com diferenças ideológicas, podemos chegar a um denominador comum. Não queremos o fim da democracia, não queremos um golpe. Então, nossos esforços devem ser voltados para isso, né? Um outro aspecto que a gente deve sempre salientar é que se nós cairmos mais ainda numa aventura golpista, a gente vai ser uma sombra dos nossos piores pesadelos. Ou seja, imagine o que pode acontecer, a desigualdade já está crescendo. Temos também, e aí eu não sou da área, mas é perceptível na rua, pessoas que estão enfrentando, né, uma série de doenças ligadas à mente, ansiedade, né, depressão, e nas ruas a gente vê isso claramente. A gente tem visto pessoas pedindo comida, sem emprego, e um regime autoritário nessas condições, um regime que passe a ser a fórmula de uma política voltada à destruição de pobre, né, ela vai ser o pior dos mundos para a gente. Pode nos levar, inclusive, a uma guerra civil. E aí, né, eu vi aqui alguns dos comentários falando em termos de um projeto de destruir uma nação, eu entendi como um projeto de destruir uma potência, né? Ou seja, ou a gente retoma o nosso caminho, pensar grande, porque somos um país grande, e um país grande que tem que ter democracia, que tem que ter pluralidade, que tem que ter forças armadas defendendo de ameaças externas e polícias defendendo a segurança e a cidadania, garantindo direitos de cidadania, ou a gente vai encarar, né, o pior que o passado nos traz, né, que a gente não conseguiu resolver, o entulho autoritário e um entulho autoritário informatizado, né, nesse capitalismo de vigilância, do qual temos agora meios que vigiam tudo que a gente faz. Então, só tem um caminho, só podemos voltar a ser democracia e aperfeiçoar essa democracia, né? Então essa a minha leitura. Bom, cabe a mim, a primeira coisa que eu queria falar, eu vou até responder a Sandra, que ela ficou extremamente incomodada. Em primeiro lugar, só queria dizer o seguinte, eu não procurei desqualificar ninguém, atenção. Deixei muito claro que eu não conheço a autora, vou atrás do trabalho dela, e o que me chamou a atenção e que deu visibilidade foi a questão de uma carta que ela levantou, e isso norteia o trabalho dela. Isso, deixar muito claro, não vou desqualificar o que eu não conheço. Aí eu vou estar justamente repetindo aquilo que eu condeno. Então, se passou isso em algum momento, eu vou pedir desculpas à Sandra, que levantou a bola, e eventualmente, mas eu acho que em nenhum momento foi isso. O que me chamou a atenção é a descoberta desse documento, ou dessa carta, que pelo menos foi o que saltou, né, nessa entrevista. Não, para mim não foi nada, não foi estranho, como seguramente não é estranho aos meus colegas que acompanham, né, setores militares, setores ligados à polícia militar, e o que isso está muito presente. Então, é só para não haver essa confusão de preconceito ou de desqualificação. Segundo, eu partilho também da leitura dos colegas, eu acho que a gente tem que aprofundar, sim, a democracia e democratizar as instituições. Isso passa também pelo papel que os partidos políticos não estão tendo e tem que rever, né, no sentido de se aproximar da sociedade, serem intérpretes da sociedade, serem formuladores junto com os movimentos sociais, né, e se construir, a partir dessa diversidade, um projeto de nação. Esse é um dado que pode vir confluir, né, para nós superarmos essas diferenças, levando em conta todos esses atores, né, e eu acho que o Eduardo bem colocou, nós já temos um acúmulo aí, que muitas vezes é negligenciado, lamentavelmente,
mas eu acho que nós já temos um acúmulo, um ponto de partida para sustentar isso. Temos que, evidentemente, buscar isso nas ruas, não somente nas instituições, nas universidades, né? Eu acho que as ruas têm que falar. E se elas não falarem pela democracia, eu acho que o Eduardo falou, nós teremos um cenário extremamente preocupante. Isso aí, eu acho que ninguém, como lembrando Cora Coralina, né, vai querer a volta do que já passou. Quero agradecer, Genira, muito obrigado, meus grandes amigos, pelo debate, pela contribuição da minha parte, né? Enfim, continuamos amigos e continuaremos sempre. Por gentileza, entre em contato. Genira, você está autorizada a passar meu e-mail, tá? Tem muitas perguntas para todos aqui, acredito que os demais também, né? E aí nós podemos continuar o diálogo, né, por e-mail, por WhatsApp, enfim. Tá? Então, uma boa noite a todos. Bom, Paulo, eu quero agradecer a tua fala. Eu acho que não era nem para falar agora, mas eu vou falar aqui, né? Agradecer o convite da Genira, o seu. Né? É muito instigante a fala do Adilson, e eu acho que o grande bacana do debate é esse, né? Nós temos posições diferentes, vemos a coisa de forma diferente, e saímos daqui aprendendo, né? E com vontade de que continuasse por mais tempo esse debate ou essa conversa. Acho que é o ponto de partida para novas conversas que a gente pode ter. Então, muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. O CEDEM e a editora Unesp que agradecem a presença dos 3 debatedores, um excelente debate. E eu tenho um recadinho aqui, que a editora Unesp, que havia prometido sortear um livro para os internautas, ela diz aqui que acabamos de fazer o sorteio. Agora precisa... O vencedor foi o Pedro Gregório Soriano. Parabéns, Pedro. A eleição é impressa? Tem como auditar ou não? Tá no Lattes. O Lattes já foi para o espaço. Imprime o Lattes também. Imprime o Lattes. É o programa espacial, né? Pois é. É o Marcos Pontes. A editora Unesp deve entrar em contato com o Pedro Gregório Soriano para fazer a entrega do livro, certo? Uma questão de ordem, tem que ter voto impresso aí, senão não está valendo essa eleição, Obrigada a todos. Muito boa noite aos internautas. Bom final de semana. Boa noite. Obrigado. Um enorme prazer. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Mm-hmm.